Vamos lá, pessoal. Prosseguindo então, nós iremos trabalhar agora com o chamado arrependimento posterior, que vem previsto lá no artigo 16 do Código Penal. Vejam que até agora no processo executivo do delito nós analisamos os atos preparatórios, os atos executórios, dentro dos atos executórios o que seriam atos meramente preparatórios, os chamados atos executórios e a consumação do delito, beleza? Vimos também situações atípicas, que são interrupções voluntárias do processo executivo. Vejam, a desistência voluntária é a vontade do sujeito não continuar praticando o crime. O arrependimento eficaz é quando o sujeito impede do crime se consumar. Já o arrependimento posterior, nós vamos ter que obrigatoriamente ter o crime consumado e uma ação posterior do sujeito reduzindo ou anulando praticamente os efeitos da prática delitiva. Então vejam, no arrependimento posterior nós temos a consumação do crime, uma ação do sujeito voluntária antes do recebimento da denúncia de um crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, que acaba por reduzir e anular completamente os prejuízos decorrentes da prática delitiva. Muito comum o arrependimento posterior, pessoal, nos crimes patrimoniais, no crime de furto. Só que daí vejam que curioso, pessoal, no caso envolvendo o arrependimento posterior de um crime de furto, o sujeito ele pratica um crime, ele é processado por um crime, e na sentença penal condenatória o juiz vai ter que determinar uma redução obrigatória de pena, isto se ele atender a todos os requisitos que nós vimos. Ou seja, tem que ser o arrependimento até o momento do recebimento da denúncia, tem que ser integral, tem que ser voluntário. E o crime não pode ter violência ou grave ameaça. No final do processo, o que esse nosso sujeito arrependido ganha? Uma redução de pena. Em que patamar? Curiosamente, pessoal, nos mesmos patamares de uma tentativa. Vejam que o artigo 16 estabelece os mesmos patamares de redução estabelecidos para um crime tentado. Então vai acontecer uma coisa curiosa. Quando estiver caracterizado o arrependimento posterior, o crime está consumado, mas a punibilidade por razões de política criminal aqui será a mesma de um crime tentado. Ok, pessoal? Muita atenção com relação a isso. Outra situação aqui que eu quero chamar a atenção é a seguinte, pessoal. E se o sujeito ele resolve se arrepender depois de recebida a denúncia? Ele tem direito a essa redução? Pela redação do artigo 16 é muito claro, é até o momento do recebimento da denúncia. Se ocorrer esse arrependimento, essa restituição, essa reparação posterior, nós apenas teremos a possibilidade de reduzir a pena. Lá na dosimetria da pena, que é o que vocês vão ver daqui a 2 semestres no curso de Direito. Mas não é o que eu vou me ocupar agora. A minha preocupação com vocês é quando o sujeito ele restitui e repara integralmente o prejuízo causado de um crime praticado sem violência ou grave ameaça até o momento do recebimento da denúncia. Neste caso, lá na sentença penal condenatória, porque ele vai ser condenado. Para ele ter direito a essa redução de pena, ele precisa ser condenado. Vejam que coisa estranha. O sujeito se arrepende, restitui, soluciona o problema da vítima, responde pelo crime e aí vai ter a redução de pena. Curioso, né? Só que o mais triste disso, pessoal, não é esse tratamento dado no direito penal. O mais chato disso aqui é reconhecer que, para a criminalidade comum, como é um caso envolvendo um crime de furto, um furto do botijão de gás, nós temos esse tratamento. Uma redução de pena. Uma redução pessoal de pena. Obrigatória, evidentemente, desde que obedecidas as condições, mas o sujeito responde ao processo na sua integralidade. O mesmo tratamento não ocorre quando nós estivermos contra um crime contra a ordem tributária. A Lei 8.137 estabelece que quando o sujeito paga, quita a dívida tributária decorrente da sonegação de impostos até o recebimento da denúncia, com a multa decorrente da sonegação, ele não vai ser processado porque é declarada extinta a punibilidade do fato, pessoal. Vejam, se é declarada extinta a punibilidade do fato, nós não temos mais um fato criminoso e aí nós não temos mais processo penal. Então vejam, pessoal, são dois tratamentos distintos, embora estruturalmente exatamente iguais. Para a criminalidade comum, para a criminalidade patrimonial rasteira, de um furto, de um crime de dano ou coisa do gênero, o sujeito responde, processo, é condenado, gera maus antecedentes e tem uma redução de pena. Se o sujeito pratica uma sonegação milionária e tem recursos para pagar,
e consegue ressarcir o erário pelo seu prejuízo, ele terá extinta a punibilidade deste fato. E isso, pessoal, é algo que realmente preocupa, porque dá a impressão que o direito penal de uns é mais pesado e mais severo do que o direito penal de outros. Tá, pessoal? Bom, aproveitando ainda esse vídeo, eu quero colocar para vocês a discussão relativa ao chamado crime impossível, ou também chamada pela doutrina de tentativa inidônea. O crime impossível, pessoal, vocês vão encontrar ele previsto lá no artigo 17 do Código Penal e vai estabelecer basicamente dois focos de atenção: a ineficácia absoluta do meio e a absoluta impropriedade do objeto. Vejam, eu não poderei punir uma pessoa por ausência de tipicidade, por ausência de enquadramento típico, quando, por absoluta ineficácia do meio, torna-se impossível a consumação do delito. Ou seja, eu tento matar uma pessoa por meio de um disparo de arma de fogo, mas eu utilizo, isso vai aparecer nos manuais, não é invenção minha, por favor, não me critiquem por isso, com uma pistola d'água. Eu tenho como matar uma pessoa com um disparo de arma de fogo usando uma pistola d'água? Não, o meio é absolutamente inadequado. E aqui é importante vocês entenderem o seguinte: meio absolutamente e totalmente inidôneo e inadequado de atingir o resultado. Se existir um caráter relativo, em alguma hipótese isso pode dar certo, eu já não posso falar de crime impossível. Vejam, eu estou com uma munição vencida, mas o revólver está carregado. É possível que essa munição funcione? Sim, mas ela pode falhar. Mas ela falhou. Se esta munição falhou num ponto concreto, uma tentativa específica, eu puno o sujeito por tentativa de homicídio ou é um caso de crime impossível? Munição vencida não é munição que absolutamente não funciona. Para ser crime impossível, eu teria que ter um revólver desmuniciado. Se eu tenho munição vencida, eu não posso falar de meio absolutamente ineficaz de produzir o resultado. Ele é um meio relativamente incapaz de produzir o resultado. Ok? O outro ponto, pessoal, é a questão envolvendo a chamada absoluta impropriedade do objeto. Ou seja, quando o sujeito realiza uma ação apta a produzir o resultado, mas não existe o objeto jurídico ou bem jurídico protegido capaz de receber essa ofensa. Por exemplo, eu ministro para uma mulher uma substância altamente abortiva, Citotec. Uma mulher consome Citotec. A minha intenção é que ela realize um aborto. Só que tem um detalhe, essa mulher ela não está grávida. Tem como causar um aborto numa mulher que não está grávida? Não, professor, é impossível. Mas então, pela minha vontade criminosa, eu deverei ser responsabilizado por que fato? Por tentativa de aborto? Se a minha vontade era essa? E aí, pessoal, é importante a gente recapitular aquele vídeo sobre as teorias que fundamentam a punibilidade da tentativa. Se nós tivéssemos no Brasil uma chamada teoria subjetiva de punibilidade da tentativa, por eu ter a vontade de que essa mulher abortasse e desse para ela uma substância abortiva, eu seria punido pela tentativa de aborto, ou mais precisamente pelo aborto consumado, que não faz o menor sentido. Então, pessoal, no crime impossível, muita atenção em relação à ineficácia absoluta do meio, realmente tem que ser absolutamente ineficaz. Se o meio ou o objeto for relativamente eficaz, eu não posso reconhecer a incidência da tentativa inidônea ou do crime impossível que vem estabelecido lá no artigo 17 do Código Penal. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, pessoal, mandem ali no fórum que a gente vai debatendo, tá, pessoal? Grande abraço, até mais, tchau, tchau.